Será possível termos menos ervas daninhas sem termos que usar tóxicos, monda ou revirar o solo toda a hora? Será que é possível? O que é que tu achas? Diz-me tudo cá em baixo nos comentários porque é disso que vamos falar hoje. Siga! Olá malta, daqui David e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo das possíveis soluções e hoje vamos falar disto mesmo. Vamos falar em como é possível termos menos ervas daninhas sem termos que usar tóxicos, venenos e merdas, sem termos que fazer monda, arrancar ervas a toda a hora e sem termos que revirar o solo sempre, sempre, sempre. Sim, é possível. E é isso que vamos falar hoje. Por isso, se vamos estar aqui a falar de ervas daninhas e se isto for um tema que te interessa, fica para ver, porque no final eu vou-te indicar um local onde podes aprender mais em como ter menos ervas daninhas trabalhando com a natureza e não contra ela. E já vamos perceber tudo isso. Por isso, se vamos estar a falar de ervas daninhas, temos que começar por perceber o que é uma erva daninha. O que é que torna uma planta numa erva daninha? Qual é que é a definição de uma erva daninha? E a definição científica de uma erva daninha é uma planta que está no local errado àquilo que nós queremos. Ou seja, é uma planta que apareceu no local errado àquilo que nós queremos. Nós não queremos ter ali aquela planta, queremos ter outra planta, não aquela. E ela apareceu ali, logo é uma erva daninha, porque não tem uso para nós e tudo isso. Essa é a definição científica, por isso é nessa definição científica que nos estamos aqui a focar neste vídeo e em todo o resto da informação que te vamos dar ao longo deste vídeo também. Antes disso, deixa-me dar-te aqui um exemplo então de como é que esta cena desta definição funciona. Vamos imaginar na tua horta, vamos imaginar que na tua horta tens lá uma gramínea, tens lá escalracho. E o escalracho, se estiver na tua horta, possivelmente vais considerá-lo uma erva daninha. Porque é uma planta que está no local errado àquilo que tu queres. Tu não queres ter na tua horta o escalracho. Ali eu não quero ter aquilo. Eu quero ter outras plantas, mas não o escalracho. No entanto, se essa mesma planta, se essa mesma gramínea, esse mesmo escalracho estiver no teu terreno, mas num outro local, talvez no teu jardim, talvez no teu relvado, aí já é ok. Aí já não é uma erva daninha. Aí já é o escalracho, já é a relva, já está no sítio certo àquilo que tu queres. Logo, já não é uma erva daninha para ti, porque está no local certo àquilo que tu queres. Logo, isto é desta forma mais ou menos que funciona esta definição científica do que é uma erva daninha. Por isso, continuando a falar desta forma, continuando a pegar assim nesta maneira de ver as coisas, usar tóxicos, usar monda e revirar os solos são tudo respostas à seguinte pergunta. O que é que nós podemos fazer para eliminar as ervas daninhas? Para eliminar aquelas plantas que aparecem no local onde nós não as queremos? Ou seja, são soluções a quando as ervas daninhas já lá estão, quando elas já apareceram. Nós queremos eliminá-las, não as queremos ter ali. E é por isso que, se calhar, esta não é a melhor pergunta a fazermos. E já vamos perceber isso, porque tanto os tóxicos como a monda manual, como a revirar os solos, tudo isto mantém o ciclo das ervas daninhas fechado. E continuamos naquele ciclo vicioso. Por exemplo, os tóxicos. Usamos os chamados herbicidas. Existem muitas fórmulas e eu nem quero focar no impacto ambiental que eles têm. Nem quero focar por aí. Vamos olhar simplesmente para o facto de serem ou não uma solução que funciona para combater as ervas daninhas, para eliminar as ervas daninhas, porque são uma resposta a essa pergunta, em como podemos eliminar as ervas daninhas, ok? Pegando por aí. Então o que acontece com os tóxicos? Tens ervas daninhas ali a aparecer e depois o que é que tu fazes? Colocas ali o veneno, elas morrem. Mas depois, passado alguns dias, algumas semanas, alguns meses, elas voltam ali. E depois o que é que tu fazes? Colocas para lá outra vez os químicos e elas morrem. E depois elas voltam outra vez. E depois colocas os químicos. Depois, vês? Andamos aqui dentro deste ciclo das ervas daninhas. É um ciclo vicioso e não vamos sair de lá se não começarmos a fazer cenas diferentes. Se não começarmos a trabalhar com a natureza em vez de contra ela. E já vamos perceber porque é que isso acontece. Por isso é algo que acontece usando os herbicidas. E já para não falar em todo o impacto ambiental que temos. Por isso são coisas dispendiosas. Tens de estar sempre a comprar esse veneno para estar a usar sempre o teu tempo para o espalhar e a tua carteira também se vê nisso, porque não são assim tão baratos. Já para não falar no impacto ambiental que isso tem. Tem um impacto ambiental gigante do caraças. Não só na saúde humana, mesmo que acredites ou não que tenha impacto ou não, mas em todo o ecossistema no geral tem impacto. Toca ali umas coisas. Outra coisa que também podemos ver é a monda. O mesmo acontece com a monda manual. Imagina um local onde estás a arrancar ervas daninhas, um local onde estás a cortar ervas daninhas ou o que for. Uma cena que nós notamos é que, ok, arrancas as ervas daninhas, tiras as ervas daninhas ali, cortas as ervas daninhas, o que for. O que acontece a seguir? Elas voltam a crescer. E depois o que é que tu fazes? Arrancas, tiras, matas, fazes o que for. E depois o que acontece a seguir? Elas voltam a crescer. E andamos neste loop também.
E o mesmo acontece com revirar os solos. Nós reviramos os solos, pumba, está tudo revirado, não há ervas daninhas por lado nenhum, brutal. Depois metemos ali a nossa cultura a crescer, começa a crescer a nossa cultura, mas depois no meio da cultura começa ali a crescer ervas daninhas, começam ali a crescer plantas que estão no local errado daquilo que nós queremos. Nós não queremos ter aquelas plantas ali, mas elas crescem ali. E tu tens uma razão, claro. E elas crescem ali. Depois o que é que nós fazemos? Usamos uma das técnicas anteriores. Ou usamos venenos ali e depois metemos os venenos na terra, no sol onde estamos a crescer as nossas culturas e que não é tão fixe, se calhar, mas usamos ou venenos para matar aquelas ervas daninhas ou usamos a monda, andamos ali a arrancar ou a cortar aquelas ervas daninhas que nós não queremos ter ali. E depois lá está. Depois disto tudo, o que é que nós fazemos uma vez mais? Reviramos o sol outra vez. E depois do sol revirado, pumba, as ervas daninhas voltam a crescer. E depois elas a crescerem, depois usamos o monda ou o que for, e depois o que acontece? Elas voltam a crescer, e depois reviramos aquilo tudo, e depois de revirar, voltam a crescer. Por isso, consegues ver aqui um padrão nestas três coisas? Tanto usar tóxicos, como fazer monda manual, como revirar o solo. Algo que é comum nestas três técnicas é que, em certo momento destas técnicas, o solo fica exposto. Em certo momento destas técnicas, o sol fica exposto. Deixamos o sol exposto. E um solo exposto é como se fosse uma ferida na natureza, na terra. E quando essa ferida é aberta, quando o sol fica exposto, a natureza vai começar a trabalhar para regenerar esse solo, para regenerar essa ferida, para tapar essa ferida. E uma das formas que ela faz é chamando as ervas daninhas. As ervas daninhas são, na verdade, uma perspectiva de ver, são a primeira linha de proteção do sol, da terra. E essa é uma das razões pelas quais elas aparecem lá. Existem formas que nós podemos fazer para termos menos delas, já vamos falar disso, mas essa é uma das razões pelas quais elas aparecem. Por isso, sempre que tivermos um sol exposto, sempre que usamos uma técnica que vai deixar aquele sol exposto, aquele sol sem plantas, vão sempre aparecer ervas daninhas. Vamos sempre continuar a ficar dentro daquele ciclo. Por isso, se calhar, esta não é a melhor pergunta. Por isso, perguntarmos o que é que nós podemos fazer para matar as ervas daninhas, se calhar não é a melhor pergunta a fazer. Se calhar colocamos esta pergunta para o lado e se calhar uma melhor pergunta é: porquê é que as ervas daninhas aparecem? E respondendo a essa pergunta, se calhar podemos chegar a soluções que realmente funcionem, que realmente nos façam entender a mensagem que a natureza nos está a dar com aquelas ervas daninhas, porque sim, elas também são mensageiras, é uma da outra perspectiva de as ver, muitas formas de ver e trabalhar com elas, e de não as ter também, atenção. E a responder a toda esta pergunta, criei todo um curso online que tu podes aprender agora mesmo, tendo acesso imediato aos mais de 300 minutos de vídeo que nós temos, onde vais aprender a trabalhar com a natureza para teres menos ervas daninhas, sem teres que usar tóxicos, químicos, merdas assim, sem teres que fazer monda a toda a hora e sem termos que revirar os solos. Porque, respondendo a esta pergunta de porquê é que as ervas daninhas aparecem, e certas ervas daninhas estão ali a respeitar diferentes funções. Diferentes plantas têm diferentes funções. E se certas plantas aparecem ali, nós podemos começar por observar essas plantas e perceber quais é que podem ser as possíveis utilidades que essas plantas têm ali para a natureza. Porque é que elas foram chamadas ali a germinar? Porque é que elas estão a aparecer naquele momento? E começando a observá-las, começando a aprender porque é que elas estão ali, podemos começar a chegar a soluções que ao colocar essas soluções em prática, vamos garantir que essas plantas não vão aparecer tanto. Porquê? Porque vamos colocar outras plantas que nós queremos ter ali, ao invés das plantas que nós não queremos ter ali, mas vamos escolher plantas que nós queremos ter ali e que vão também respeitar e vão também responder a essa utilidade que a erva daninha teria se ali estivesse. Por isso, observando isso, nós podemos fazer isso. Uma das formas, por exemplo, é olhar para a morfologia da planta. Se a planta tiver raízes super profundas, uma das suas utilidades é descompactar solos. Então nós, se calhar, não precisamos ter malvas, não precisamos ter uma outra planta que tu não queiras ter ali. Se calhar podemos ter ali um rabano, ou podemos ter ali umas couves, ou podemos ter ali uns rabanetes de daikon, por exemplo. Percebes? Ao observar as ervas daninhas que lá crescem, nós podemos chegar a diferentes técnicas. E a melhor cena para isto é aprenderes os princípios de como a natureza funciona. E neste curso vais aprender os princípios em como a natureza funciona. Vamos aprender o que é sucessão ecológica e porque é que as ervas daninhas têm um papel na sucessão ecológica, em avançar na regeneração. Vais aprender também o que é o ciclo das ervas daninhas e como é que nós podemos não ter esse ciclo para estarmos sempre a ter ervas daninhas. O que é que nós podemos fazer para não ter essas ervas daninhas a aparecer? Lá está, aprender com elas. Elas estão ali a criar uma mensagem, nós podemos aprender essa mensagem e depois colocar soluções em prática que garantem que elas nem apareçam, porque não são precisas. Nós estamos ali, percebemos a mensagem e estamos ali a colocar tudo
tudo no local certo. Nós podemos fazer isso. E neste curso vais aprender isso. Por isso, essa é outra coisa que também vais aprender. Vamos aprender mais o quê? O ciclo de nutrientes também é uma cena importantíssima da cena das ervas daninhas. Vamos aprender também diferentes funções que, dependendo da morfologia da planta, diferentes funções que essas ervas daninhas possam ter em diferentes sítios e dessa forma tu possas colocar lá outras plantas que cumprem a mesma função, e assim é que cumprem a mesma função, mas são plantas que tu queres ter ali. E essa é uma cena chave em termos de tudo isto. Por isso, ao fazeres todas essas técnicas, tu vais chegar ao ponto que não vais ter ali tantas ervas daninhas, porque vais ter ali plantas, ou vais ter ali proteção de sol, ou vais ter ali qualquer que seja a técnica que tu ali apliques no teu terreno, porque depois diferentes ervas daninhas que já precisam de diferentes técnicas. O caso dos calrachos. Nós há bem pouco tempo nós não tínhamos, quando começámos este curso, nós não tínhamos solução para os calrachos. Nenhuma solução funcionava, porque o que nós usávamos, os calrachos continuava-se ali a alastrar e tudo isso. No entanto, descobrimos uma solução que funciona para os calrachos. E pumba, adicionámos ao curso. Porque uma cena fixe do curso online é que nós podemos continuar a fazer crescer esse curso. Ao contrário de um curso físico, tu vais a um lugar, um curso presencial, assim é que é. Num curso presencial vais a um sítio, obtens aquela informação, mas é toda a informação que tu obtens é aquele dia, não há mais nada. Mas num curso online, essa informação pode continuar a ser atualizada. E essa é a cena fixe deste curso. Ou seja, ao comprares agora o curso, vais receber essas atualizações gratuitas, porque já as pagaste, certo? Vais continuar a receber essas atualizações gratuitas e este curso vai continuar a expandir-se, tal como expandiu para os calrachos, por exemplo, uma solução aos calrachos. E outras coisas também, ao comprares este curso, é que tens o acesso imediato aos mais de 300 minutos de vídeos. Já são 300 minutos de aulas que nós temos a ensinar-te como teres menos ervas daninhas trabalhando com a natureza e não contra ela. Por isso, não vais aprender nenhum tipo de herbicida natural, não vais aprender nenhum tipo de monda especial, não vais aprender a revirar solos ou o que for. Não, vamos falar mesmo mais ao detalhe, porque cada caso é um caso, isso é certo. Por isso, lá está. Aprender os princípios é super fundamental para depois pegares nesses princípios e perceberes e adaptares as técnicas ao teu próprio terreno. Isso é super essencial. E ao fazermos tudo isto, o que é que nós ganhamos? Ganhamos mais tempo. Ganhamos mais tempo para utilizar esse tempo e investir esse tempo no que nos importa a nós. Vamos também ter muito menos venenos nos nossos solos. Isso é super bom. Menos venenos no solo é bom porque vamos ter menos venenos na água, menos venenos nos corpos. Por isso é uma cena boa também. Vamos ter solos mais regenerados. Porque quanto melhor o solo estiver a regenerar, por consequência, vamos ter menos ervas daninhas. E por consequência, vamos ter alimentos mais saudáveis. E por consequência, esses alimentos também vão ser mais seguros, porque não têm tantos químicos e outras cenas, certo? Por isso são tudo coisas boas que nós vamos ganhar com isto. Vamos ganhar mais tempo ao que importa. Vamos ter menos venenos à nossa volta. Vamos ter mais alimentos saudáveis. Vamos ter também mais solos regenerados. E essa é a nossa cena aqui. Ajudar-te a regenerar o teu terreno. Seja ele pequenão ou grandão. Porque se é para regenerar, nós podemos ajudar. E este curso, ao aprender as coisas que lá vais aprender e ao colocares em prática, é uma ponto-chave. Coloca em prática o que aprendes. Ao colocares em prática tudo isto, vais ter menos ervas daninhas. Vais estar a regenerar o teu solo. E vais ter todos os benefícios que nós temos aqui a falar. E tens um link na descrição onde podes aprender tudo muito mais detalhado sobre isto que estamos aqui a falar. Por isso tens um link na descrição se quiseres aprender mais e depois também comprares o curso, também podes comprar a partir de lá. E é isto, é tão simples como isto. Nós neste curso vamos muito ao detalhe e lá está, o curso vai continuar a expandir-se. Cena fixe também de ser online é que podes aprender ao teu próprio ritmo e como as aulas são curtas, são entre 5 a 25 minutos e estou agora a reformular certas aulas para as tornar mais curtas ainda, mais fáceis de digerir e tudo isso. Por isso, só vantagens e vê o link na descrição, compra o curso se quiseres aprender como ter menos ervas daninhas trabalhando com a natureza e não contra ela. Por isso já chega de continuarmos a usar tóxicos, monda a toda a hora, revirar solo, porque isso só nos mantém neste ciclo vicioso e que nós não conseguimos sair se não usarmos técnicas diferentes, se não começarmos a observar as coisas de uma maneira diferente. Por isso, responda à pergunta: porque é que as ervas daninhas estão ali a aparecer? E depois faz algo para que elas não apareçam. Algo que seja benéfico para nós humanos e para a natureza, para o ecossistema no geral. Nós podemos fazer isso, nós podemos regenerar, torna-te uma solução. E compra este curso se quiseres aprender mais sobre isto. O link está na descrição. Vai lá, clica e vê mais. E se te interessar, compra o curso. Estou à tua espera. Até já. E obrigado por estares aí. Até ao próximo vídeo.